Nessa manhã, quero trabalhar um tema chamado adoração, que é um tema que tem confundido muita gente, porque a manifestação da adoração muitas vezes está longe daquilo que nós fazemos. Primeiro que a adoração, ela não se enquadra e não pertence a nenhuma denominação. Porque ninguém pode dizer, na minha denominação, na minha igreja, a adoração é fiel. A minha adoração da minha igreja, da minha doutrina é a certa. A minha pergunta é, se a adoração a Deus, se é a Deus, como eu devo adorar? Você parou para pensar nisso? Como que eu devo adorar? É com uma nota perfeita? É com um tom perfeito? Como é então, portanto, a ideia do que seja adoração? O que é adoração? Às vezes a gente vê a conduta de uma pessoa, no culto, por exemplo, a gente vê a expansividade de alguns irmãos. Tem alguns irmãos que quando vai louvar, ele já parece que está no céu mesmo, ele está ali na presença do Senhor, ele abre as mãos, ele chora, ele cutuca o irmão do lado, ele, uns irmãos expansivos, aquela adoração, porque é a sua manifestação. Mas também não é diferente a adoração de uma pessoa mais contida. De repente a pessoa mais contida, que não é que nem o pastor Júnior. Pastor Júnior, às vezes, eu e o Marcos, se colocar o Marcos aqui, o Marcos vai louvar o Senhor lindamente em Papo do Colosso, aqui, alegre te louvo, Deus. Aqui, eu estou dando cambalhota, voltando, olhando para a cara da Márcia, Baquera, olhando para o Nossa, está aqui hoje. E vou aqui, e vou lá. Mas adoração não é o movimento. Adoração não é o tom. Adoração é conduta. Adoração é procedimento. Por que Deus não aceitou a adoração de Caim? Você parou para pensar? Gênesis 4, Deus fala assim para Caim: por que você está triste? Por que caiu o teu semblante? Se você proceder bem, eu não vou aceitar. Porque a adoração para Caim era disputa. Ele queria ganhar o irmão dele, ele não queria adorar a Deus. Isso não é adoração. Então eu não posso falar que a adoração do Éder é mais bonita do que a do Marcos, porque adorar não é o jeito, adorar é a vivência. Adoração, eu fui ver como adorar. Se a adoração é a Deus, então como eu devo adorar a Deus? A resposta está na Bíblia. A Bíblia nos responde como adorar a Deus. E eu quero partilhar isso com você, porque é importante que as pessoas às vezes vão atrás de multidões. Meu Deus, a Aline Balls vai estar lá no Lago de Osasco, vai milhares de pessoas. A Aline Balls é uma verdadeira adoradora. Eu tenho todos os CDs, nem mais CD, peraí. Eu tenho lá na plataforma todos os louvores, eu tenho na minha lista de, na minha playlist. Então eu vou lá, porque ela é uma adoradora. Mas o que caracteriza uma adoradora e como adorar? Nessa manhã eu quero trabalhar isso com vocês, na mentalidade de vocês. O que é adoração e como adorar? Primeiro, abra sua Bíblia no Evangelho conforme escreveu João, capítulo 4. Capítulo 4, João 4. Evangelho de João 4. E eu vou colocar vocês na história. Jesus precisava atravessar a cidade para ir para uma outra cidade. E aí ele passou na cidade de Samaria, onde habitam os samaritanos, que por uma questão doutrinária, ideológica, eles não se dão com os judeus. Jesus, por volta do meio-dia, cansado, porque a caminhada não era fácil, Jesus, por volta do meio-dia, ele chega a um poço, que era conhecido como o poço de Jacó, mas na verdade o poço era de José. Jacó tinha dado para o filho José, mas era conhecido como o poço de Jacó. Algumas tradições diziam que Jesus e os homens
homens não poderiam ter nenhuma relação com mulher publicamente. Então, a mulher, olha, que coisa, que regra séria é essa. O homem não poderia conversar nem com a sua mãe em público, nem com a sua mulher. Bom, o fato é que Jesus, com sede, cansado, por volta do meio-dia, parou no poço, conhecido como Poço de Jacó, e uma mulher samaritana veio tirar água. Isso é uma revelação maravilhosa, presta atenção. E aí Jesus veio com aquela mulher com balde, para beber a água ele tinha que jogar o balde e pegar a água para beber. E Jesus não tinha, ele estava de passagem. E ele vê a mulher com o balde, ele está com sede, ele fala: mulher, por favor, me dê de beber. E a mulher olhou para ele: você quer beber a água? Primeiro você fala comigo, que sou mulher, depois sou samaritano. Judeus não se dão para samaritanos. E ainda você quer a água e não tem balde. Aí começa a coisa mais linda. Jesus fala: filho, se tu soubesse quem está te pedindo água. Glória a Deus, aleluia. Porque eu tenho água para te oferecer que é diferente dessa. Aí Jesus, para revelar-se, ele diz: vai chamar teu marido. Ela falou: eu não tenho. Jesus falou: você está dizendo certo. Você já teve 5. E esse que você tem agora não é teu marido. Ela falou: você é profeta. Tu está revelando. Tu é profeta. Aí ela se deu conta que ela estava falando com um homem de Deus. Ele falou: olha, eu tenho que dizer uma coisa. Que quem bebe da água desse poço vai ter necessidade de beber de novo, e beber de novo, e beber de novo. Mas quem beber da água que eu oferecer, jamais voltará desse lixo. Ela falou: então, já que tu é profeta, me ensina uma coisa. O samaritano disse que no Monte Gerizim, esse monte aqui, onde está ali aquela igreja bonita, tá vendo? É ali que é onde nós devemos adorar. Os judeus dizem que a adoração é lá em Jerusalém. Aí Jesus começa a falar de adoração, que é a coisa mais linda. Ele fala: ó, não é nem aqui, nem em Jerusalém. Porque haverá um tempo que chegará esse tempo, e é chegado, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Eu vou te dar a resposta. Vou ser bonzinho hoje. Como adorar? Em espírito e em verdade. Não é o lugar, não é o como, mas é o sendo verdadeiro adorador. Vamos ler? Evangelho de João, capítulo 4, versículo. Eu coloquei você na história, agora nós vamos ler esse trecho para você entender. Capítulo 4. A partir do 20, Jesus diz assim para ela: meu Deus, não tem como não se emocionar. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde você deve adorar. Jesus declarou: crê em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós, os judeus, adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é? Deus é? Tem uma vírgula aí. Por que tem uma vírgula? Porque Deus é espírito, ele vê a adoração dentro. Ele não vê no rosto. Ele não vê no movimento, ele vê dentro. Por isso que é difícil achar o verdadeiro adorador, porque não é o contínuo, não é o expansivo, é o de verdade. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem como? Em espírito e em verdade. Posso ouvir um amém? A palavra adoração no hebraico, a Bíblia foi escrita em 3 línguas.
aramaico, poucas passagens em aramaico, muita passagem do Antigo Testamento em hebraico e todo o Novo Testamento em grego. E aí, eu quero compartilhar com vocês. No hebraico, a palavra adoração significa, avodah, que significa trabalho ou serviço prático. Quem é adorador, serve a Deus. Amém, igreja? Quem é adorador não canta só. Quem é adorador, serve. No grego, a palavra é proskuneo, que é homenagem, rendição. O verdadeiro adorador está a serviço para se render e homenagear a esse Deus todos os dias da sua vida. Isso é maravilhoso. O que eu aprendo nessa passagem de Jesus com essa mulher, além de muita coisa? Essa passagem ela tem várias camadas que eu posso aprender muito. Mas a primeira coisa é que a adoração não importa o lugar. Paulo estava na prisão, num calabouço, preso na escuridão, mas ele adorou, e por volta da meia-noite Deus trouxe uma resposta de libertação. Meu irmão, se um presidiário hoje, na sua cela, no seu cárcere, começar a adorar a Deus, Deus vai ao encontro dessa pessoa, porque não é lugar. Irmãos, ainda existe denominações que diz: eu, minha igreja, meu pastor, meu apóstolo, meu bispo. Não, meu irmão, não é o lugar, mas é a verdadeira adoração. Primeira coisa que Jesus disse para aquela mulher: não é nem no Monte Gerizim e nem em Jerusalém, porque o Pai procura adorador e não local. Deus habita em templos feitos por mão de homem? Não, Deus habita em mim e em você. Posso ouvir um amém, irmãos? Você se identifica com essa palavra? Você é um verdadeiro adorador, porque o verdadeiro adorador não importa o lugar. Nesses dias, Fernanda, toda vez que vai limpar a cozinha, a gente entra num culto na minha casa, né, Rô? Porque ela pega um negócio lá que nós temos que coloca a música na casa toda. Então, se ela tiver que ouvir Rose Nascimento, vai todo mundo ouvir Rose Nascimento. E tem dia que ela está inspirada no louvor que ela coloca 500 vezes o mesmo louvor. Até a hora que eu e o Bruno, olha, Bruno, eu falo ou você fala? Aí a gente fala: melhor ninguém falar. Ai, meu Deus, não importa o lugar, importa a minha entrega, importa o que eu digo, importa o que ele representa, importa o que eu me faço para ele. Então não importa o lugar. Jesus falou: não é no Gerizim, não é no templo de vocês, não é em Jerusalém, não é no templo dos judeus, mas é o verdadeiro adorador que o Pai está procurando. Que nesta manhã ele veio encontrar verdadeiros adoradores aqui nesta manhã. Depois ele diz em espírito e em verdade. Segunda lição que eu aprendo é que ele quer adoradores que adorem para além de uma expressão física, para além de uma expressão corporal, mas é com o coração. Ele não despreza um coração contrito, ele não despreza um coração verdadeiro. A Bíblia declara que na segunda hipótese do aprendizado aqui, é que nós devemos adorar em espírito e em verdade. Nós temos uma voz de comando aqui, que é a voz do Mateus. O Mateus é o nosso líder aqui. Então ele tem esse microfone aqui, ó, que ele fica dando as conduções para a gente. Mas a voz do Mateus é doce. Então ele vai falar assim para a gente assim, ó: agora são os manos. É nesse tom mesmo. Aí ele fala assim: vai Michel, com toda a força agora, Michel. Não é? Agora, se fosse eu aqui, vocês não poderiam precisar usar o fone, porque vai fazer uns escândalos ali que não tem noção. Então o Mateus ele tem essa doçura, vai colocar eu. Às vezes, quando a Fran está ministrando aqui, que ela fala assim: Jesus é bom, ele enche o nosso ser. Aí depois eu vou pregar. Bom, o que eu quero dizer com isso?
não importa o tom, não importa o lugar, mas Pai, o nosso Deus, Ele conhece aquilo que é de verdade, aquilo que se manifesta para Ele, aquilo que não é para se exibir, aquilo que não é para chamar atenção para si. Eu confesso para vocês que nessa questão do mundo gospel, se dependesse de mim, não teria muito êxito, porque eu consumo muito pouco dessa indústria gospel. Eu nunca vou esquecer quando eu estava num evento, que fizeram um grande evento, que o pessoal chama de congresso. Nunca vou esquecer isso. Porque vamos para um congresso, Jonas, você não pode voltar, é o congresso, é o ano. E aí eu sentei numa das cadeiras, e eu naquele dia estava assim, Senhor, eu preciso muito ouvir sua voz, já que é um trabalho de louvor, um congresso. E aí um grupo se apresentou, eu falei, que estranho, parece que foi uma apresentação. Aí outro se apresentou, e eu, Senhor, é comigo, eu realmente não estou sentindo, tem alguma coisa errada. Mas de repente alguém falou, agora as crianças vão cantar. Irmãos, subiu uns 6, 7, um olhando para trás, um meio perdido. Aí tocaram na igreja, ele começou, aí elas pararam, olharam para a igreja e começou, mestre, o vento subiu. Aquela suavidade, irmãos. Eu olhei para aquelas crianças, eu falei, agora eu vou entregar um louvor verdadeiro, porque até agora, Senhor, eu só queria ver, eu estava um espectador, mas agora eu quero te adorar em espírito e em verdade. E aquelas crianças adoraram e me chamaram para uma adoração. Foi tremendo. Então, segundo, em espírito e em verdade. Terceiro, além do que os olhos naturais enxergam. Então, Deus está procurando adoradores que adorem ao ponto de chamar a atenção, despertar o olhar de Deus. Se o louvor foi cantado perfeitamente, da nota da canção perfeita, o tom perfeito, agradou os teus ouvidos, irmãos, eu vou sair feliz. Mas se tocou o coração de Deus, eu vou sair como um verdadeiro adorador, adorando a esse Deus. Não é só bonito, mas é sincero para adorar e engrandecer o nome dele. A minha pergunta, por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque Caim queria disputar com o teu irmão, ele não queria ser o verdadeiro adorador, ele queria a atenção de Deus. Por que Deus aceitou a oferta da viúva? Porque ela não queria dar grande quantidade para dizer o quanto, mas ela deu tudo que ela tinha, meu irmão. Por que Deus, então, ele justificou a oração do republicano e não do fariseu? Porque o fariseu, se achando completamente crente, cristão, religioso, ele se achando, ele começou a bater no peito das suas práticas. Mas o publicano falava, eu nem sequer mereço e nem posso olhar para cima, porque eu não mereço a sua atenção. Esse desceu justificado. Eu quero terminar nessa ministração lendo algo que Deus colocou no meu coração. Eu botei na internet, eu achei isso muito bom. Deus não está buscando adoração. Olha isso. A Bíblia diz que Ele está procurando Então, adoradores. Deus está procurando pessoas que são adoradoras. Porque música tem muita por aí. Mas o verdadeiro adorador? Deus não está buscando adoração. Ele já tem muita adoração no céu. Lá os anjos, arcanjos, querubins, serafins, e miríades o louvam sem parar. Deus é cercado de música. Deus não quer mais um músico. Deus não quer mais um cantor. Deus quer adorador. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Deus está buscando adoradores. Isto é o que Deus quer. Pessoas santas que o adoram.